Olá, eu sou Leandro Carvalho, jornalista e apresentador, e tenho a honra de apresentar o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Hoje, em nosso estúdio, recebo a Samara Barbosa, gerente executivo do Programa de Atenção ao Adolescente e Criança em Situação de Risco e Deficiência. Seja bem-vinda, Samara. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre esses programas que são maravilhosos aqui na FIA. Quer descobrir como a FIA transforma a vida dessas crianças e adolescentes? Então, vem com a gente, o Confia está no ar. Samara, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast da Confia. Há quanto tempo você está à frente desses programas tão importantes para a FIA? Então, eu estou à frente do programa, né, de deficiência já faz 3 anos e meio. E do Situação de Risco já veio para mim com menos tempo. Eu estou há 5 meses à frente dele e foi um presente grande que eu recebi e gostei bastante. Explica para a gente como é que é estar à frente desse tratamento com jovens e adolescentes com deficiência, né? E em situações de risco. Como é que é cada um desses projetos e como está liderando essa ação de fiscalização junto à Fundação para a Infância e Adolescência? Então, como você mesmo disse, a gente age como um fiscalizador, né? Na verdade, eu faço as visitas técnicas, às vezes eu vou sozinha, mas a maioria das vezes eu vou com os técnicos dos polos de articulação, que são os polos que a gente tem nos municípios do Rio, onde a gente tem, né, as instituições. Então, a gente faz essas visitas juntos com eles para ver como está sendo executado o trabalho, né, os atendimentos com essas crianças, com esses adolescentes. Fazer a supervisão, né? Isso aí, a gente está lá, os técnicos vão a cada 3 meses, né, de 3 em 3 meses eles estão lá, não de 3 em 3 meses, né, de 3 em 3 meses a gente recebe os relatórios, mas eles fazem essas visitas, né, periodicamente, e eu acompanho em algumas, as que eu consigo, como, né, são em vários municípios, eu consigo acompanhar eles para ver como é que está sendo executado esse trabalho. Eu fico imaginando o quanto não raro deve ser você presenciar esse trabalho e não deixar de se emocionar. Sim. E é muito bonito o trabalho que é feito, porque, por exemplo, na questão da deficiência, né, a gente tem lá crianças que já estão lá desde a primeira infância, né, recebendo as terapias, os atendimentos com os profissionais. Na parte de situação de risco, mesmo que eu esteja, né, um pouco menos de tempo, mas eu já consegui acompanhar algumas casas, e lá eles fazem um trabalho também maravilhoso com essas crianças. E como é que é esse suporte a essas crianças com situação de deficiência no dia a dia? O atendimento são com psicólogos, profissionais qualificados? Como é que é feito isso? Sim, eles chegam lá, né, às vezes, quando é muito pequeno, sem engatinhar, sem andar, e aí é feito todo um trabalho com fisioterapeuta, eles são acompanhados com também os psicólogos, assistentes sociais, nutricionista, porque temos muitas crianças que têm, né, autismo e tem essa questão da seletividade alimentar, então eles têm um acompanhamento com os nutricionistas que são especializados nessa área, que sabem, né, fazer todo um trabalho para que eles consigam aceitar uma boa alimentação, entre outros casos, né, que a gente encontra lá. E como essas crianças chegam nesses projetos, Samara? Através do site, através de como é que eles procuram as instituições? Então, agora que a gente está só com as instituições de acolhimento, chegam através dos órgãos de garantia de direito, né? Ministério Público, Conselho Tutelar, também a Vara da Infância e da Juventude. Sempre que eles recorrem a essas instituições, eles encaminham para os abrigos, que são convênios nossos. Sim, você falou em instituições de acolhimento, né? Quantas são nesse momento? Nós temos 9, no momento estamos com 9, né? Temos uma própria que fica em Niterói. Olha, que legal. E a gente tem as outras que são conveniadas, né? A gente chama de conveniadas, que estão nos municípios. Então, a gente tem Nova Friburgo, a gente tem aqui pelo Rio,
Temos também Nova Iguaçu. E assim, a própria de Niterói também recebe essa fiscalização periódica, sim, né? Sim. Até a nossa, a gente também tem técnicos que visitam, eu faço as visitas. E na sua visão, faltam mais políticas de ajuda a adolescentes nessas condições? Sim, faltam bastante. Vou falar, assim, por exemplo, nas escolas, né, que a gente não tem tanta acessibilidade, questões de materiais, né, didáticos, não tem esse suporte para dar para essas crianças. Muitas escolas não têm profissionais que sejam capacitados para atender essas crianças. A gente fala também da questão da saúde, né? São filas enormes, filas de esperas, crianças que precisam ser atendidas desde a primeira infância e não conseguem por conta das filas. Isso só mostra a importância desse trabalho da Fundação para a Infância e Adolescência, né? Como ela atua nessa questão de ajudar a esse deficiente, a esse adolescente em situação de risco. Sim, né? Até porque eles recebem, né, os atendimentos dos profissionais. Como lá nós temos psicopedagogos, temos pedagogos que fazem também esse trabalho, um pouco de escola, né, vamos se dizer assim. Eles fazem vários trabalhos com essas crianças para eles se desenvolverem, né, bem melhor. E assim, nesse trabalho que você desenvolve, além da emoção, como eu já falei, qual situação você, assim, te apertou o coração, uma coisa mais difícil dentro do trabalho, alguma situação em especial? Então, aí eu vou levar um pouco para mim essa questão, né? Até porque como eu preciso fazer essas visitas, né? Algumas são longas, né? São distantes, a gente acaba tendo que ficar um tempo longe, distante da família, distante do meu filho. Então, a gente acaba ficando um pouco apertado assim o coração, mas sabendo que a gente está fazendo um bom trabalho aí para garantir o direito dessas crianças e desses adolescentes. E assim, são duas situações diferentes, né? Adolescentes em situação de risco e adolescentes e crianças, né? Vítimas ou deficientes, né? Isso. Deficientes. Então, nessas duas situações, todo um trabalho especial é feito. Sim. Como é que é feita essa abordagem aos adolescentes em situação de risco? Então, eles também vêm através dos órgãos, né, de garantia de direitos, né? Conceito como a mesma coisa da deficiência. Né? Quando tem algum problema, às vezes, dentro da família, questão de violência... Passa pelo assistente social, no caso. E aí eles procuram esses órgãos, né, que aí vai avaliar toda essa questão, vai encaminhar para essas instituições e aí passa pela assistente social, ela vai ver todo o contexto daquela criança, né, faz aquela anamnese que a gente chama, para entender todo o contexto daquela família, tudo que aquela criança passou, para poder fazer ali a garantia de direitos dela, tanto individual quanto coletivo. E essa abordagem é fundamental numa triagem, uma espécie de triagem para você poder analisar com detalhes, né, a esses casos, né? Você que está aí desse lado da tela, curte, compartilha, deixa a sua pergunta, participa com a gente, interaja em nossas mídias sociais. A gente está com a Samara Barbosa aqui, gerente executiva do Programa de Atenção ao Adolescente em Risco, adolescente e criança em risco e em situação de deficiência. Samara, o trabalho de inclusão social desses adolescentes é fundamental, né? E aí vai uma pergunta. Nesse trabalho que vocês fazem com adolescente em situação de risco, qual tipo de perspectiva vocês encontram nesses adolescentes e que tipo de trabalho é efetuado dentro das instituições que você fica assim, olha, realmente eu vou conseguir recuperar esse jovem para a sociedade, trazer ele, inserir ele na vida normal de novo, tirar ele dessa situação de risco que ele se encontra? Então, é importantíssimo, né? Ali dentro da instituição é trabalhado toda essa questão, né, de fazer parte da sociedade, né? Eles são ali... acolhidos? A gente chama de acolhidos, realmente. Eles são ensinados, né, a fazer...
São várias atividades? Atividades domésticas simples, no caso da deficiência, seria de acordo, né, com a limitação de cada um, mas até na situação de risco eles aprendem as atividades domésticas mais simples, mais básicas, arrumar a cama, varrer a casa, essas coisas. Todo o processo humanizado, né? Isso. E aí eles também frequentam a escola, tanto deficiente quanto pessoa, né, em situação de risco. Eles frequentam a escola, eles fazem passeios em museus, vão à praia, tudo com acompanhamento, né, das pessoas profissionais que são capacitados, profissionais da instituição. Eles fazem todo esse acompanhamento com essas crianças. E assim, na tua função você muito provavelmente tem pareceres, relatórios técnicos, né? Para assegurar a certeza do seu trabalho, né, o sucesso do seu trabalho. Como é que ocorre esse tipo de vamos botar fiscalização em cima dessas unidades de acolhimento desses abrigos, né? Sim, então a cada 3 meses eles encaminham para a gente os relatórios que a gente chama de cumprimento de objeto. Ali mostra todo o trabalho deles, né? Que além do que a gente vê, a gente também não pode ficar só no que a gente consegue observar ali. A gente também precisa comprovar todo esse trabalho que é feito lá. Então, a cada 3 meses, eles mandam esse relatório, né, para a gente, com fotos, com tudo que está sendo feito. Acompanhamento médico, no caso? Acompanhamento médico. Como a gente está lidando também com pessoa com deficiência, tem casos de consultas, de internações que às vezes acabam acontecendo. São crianças que possuem comorbidades. Sim. Então, eles às vezes acabam tendo internações. Então, tudo isso é relatado para a gente. A gente precisa estar ciente de tudo que está acontecendo ali dentro, né? Festas comemorativas, festa julina, festa de Natal, tudo isso é mandado para a gente num relatório descrevendo tudo que é feito. Todas as terapias, por exemplo, a criança tal está fazendo um acompanhamento com terapia ocupacional, com fisioterapeuta, com psicólogo, é tudo. E não há, assim, uma atividade que seja mais importante, todas elas são complementares. Todas elas complementam, sim. No caso das crianças em situação de risco, dos jovens e adolescentes, tem algum tipo de atividade diferente desenvolvida em relação aos deficientes, no caso? Eles fazem aulas de música, educação física. Quando está perto... Atividades mais lúdicas, no caso. Isso. Quando está mais próximo de completar 18 anos, né, aquelas crianças que não retornaram ao seio familiar, eles, né, permanecem ali até completar os 18. Também tem toda uma preocupação para inserir eles no mercado de trabalho, né? Às vezes algo mais técnico, um aprendizado mais técnico para inserir eles no mercado de trabalho, porque eles não podem completar 18 anos e simplesmente sair dali para o mundo assim. Tem que sair preparado. Tem que sair preparado, e então tem toda essa questão, essa preocupação de inserir eles no mercado de trabalho. A gente sabe aí que trabalhar na FIA, né, é lidar com o ser humano, com emoções, né, com crianças, jovens. Especialmente quando você vê a criança com deficiência, é uma situação que comove. E os jovens em situação de risco, você está fazendo uma, aspas, regeneração deles para a vida, está fazendo um retrabalho, está trazendo eles de volta para o mundo, né, reinserindo eles. Alguma situação te comove de modo assim, especial nesse meio termo, assim, entre dos dois programas? Então, a situação de risco, a gente fica muito feliz quando aquela criança consegue, às vezes, sair de um ambiente que é de violência, né? Tem toda essa questão familiar que é analisada ali na hora que ele vai, e quando ele consegue ter ali os seus direitos garantidos, ele não tem mais aquela violência com ele. E a criança, a gente também se emociona quando a gente vê ela se reabilitando, habilitando, né, para a vida, retornando ali, voltando a andar, voltando a
começando a comer sozinha, que às vezes elas não conseguem, não têm habilidade para isso, e tudo isso é trabalhado. Isso é muito gratificante de ver e de acompanhar, emociona bastante quando a gente, às vezes eu vou fazer uma visita e eu vejo a criança de uma forma, e quando eu vou, não sei, depois de uns 2 meses, 3 meses, eu vejo aquela criança diferente já, fazendo coisas que ela não fazia da última vez que eu vi. E isso emociona. Eu fico assim, pegando o quão gratificante é esse trabalho, de você chegar e muito provavelmente você ser recebida com carinho, né? Por essas crianças. Há um tempo atrás eu tive numa creche em Niterói, no Dom Orione, e fiz 2 ou 3 visitas nessa creche. As 3 vezes que eu tive nessa creche, mais ou menos, na segunda e na terceira vez que eu tive, as crianças lembravam, tio, me acolhiam, me abraçavam, lembro de você e tal. Eu imagino você num trabalho rotineiro em que você faz uma ação de fiscalização e mexe com o ser humano, e mexe com o emocional, né? Aquela criança que, de repente, você chegou, ela recebeu um carinho, quando você volta, você recebe esse carinho de volta, isso é muito legal, né? E eles gostam bastante. Quando a gente vai fazer a visita, eles abraçam, são muito carinhosos, todos eles dos 2 programas são muito carinhosos, eles abraçam, eles fazem elogios. Querem que participe das atividades? Querem, e a gente participa algumas vezes, o que dá, a gente consegue, às vezes a gente está no pátio, eles estão pulando corda, a gente pula junto, a gente brinca, é muito emocionante. A gente volta a ser criança, né? Sim, volta bem a ser criança. legal. E para o programa de situação de adolescentes em risco, quando você vê uma reinserção social desse jovem no mercado de trabalho, é outra emoção, né? É outro aspecto que você fala, olha, conseguimos, com o nosso trabalho capacitado, reinserir esse jovem para a vida laborativa, né? Sim, e a gente tem crianças, né, em situação de risco, que eles fazem aula de música e são incríveis, eles são maravilhosos, eles aprendem a tocar violino, eles aprendem a tocar piano, eles flauta, né, é incrível. E a gente já teve, né, participações de crianças que se apresentam quando a gente vai visitar, eles se apresentam, eles ficam felizes, e a gente fica muito emocionado de ver a mudança de vida que eles... Uma nova perspectiva que gera para eles, né? Sim, sim. E assim, aquelas pessoas que queiram procurar a Fundação para a Infância e Adolescência, que tenham adolescentes com deficiência ou crianças em situação de risco, como é que elas podem fazer, Samara? Elas procuram as unidades, elas entram em contato com a FIA, nas mídias sociais? Com os acolhimentos, a gente não tem uma demanda espontânea. Então, assim, eles não podem procurar as instituições por conta própria. Eles precisam realmente passar pelos órgãos de garantia de direito, como eu já Conselho havia Tutelar, falado. Ministério Público. Eles precisam vir desses órgãos. Eles não chegam lá porque não tem um atendimento. O meu filho está precisando de um atendimento e eu vou levar ele até a instituição. Então precisa até passar pela vara de infância. Eles precisam, porque aí ele está saindo do seio familiar. Ele vai ficar no abrigo por tempo indeterminado, né, até uma decisão judicial e tudo mais. Então, é só nesses casos. Nesses a gente casos, só então, recebe nesses casos. Recebe através do Ministério Público, do juiz da vara de infância, né? O que a gente faz aqui, quando alguém entra em contato, né, que não é uma criança que precisa estar numa instituição de acolhimento, é uma criança que a mãe quer levar para fazer terapia, a gente indica algumas próximas, a gente vê, né, o bairro, eles sempre entram em contato comigo ou por e-mail ou por telefone, e aí eu pergunto qual bairro, eu vejo algumas que sejam próximas para indicar, passo o telefone, passo o endereço, e elas vão lá, mas aí é por conta própria, e já não tem mais, não é da FIA, é mesmo só para a gente direcionar, né, dar um caminho ali para eles. Aí vamos lá, Samara Barbosa, gerente da FIA, a Samara assistente social, né, por formação.
e a Samara, mãe, né? Acaba que se correlacionando nesse trabalho que você executa, o teu papel como mãe, o teu papel como assistente social e o teu papel na gerência, né? Dá para correlacionar alguma coisa? Dá sim. A gente trabalha, né, a gente tem que fazer o projeto, o programa funcionar. Então, como assistente social, a gente está sempre observando ali, quando a gente vai fazer visita, a gente vê como é que está sendo o atendimento também da assistente social. Conhecimento sobre o que está fazendo. Isso, a gente lê os relatórios, a gente vê, não, tá tudo ok, tá de acordo com o que eles se propôs a fazer, porque quando eles vêm para a gente, eles têm um plano de trabalho que precisa ser cumprido. E como assistente social, a gente vai lá e a gente vê se eles estão cumprindo também como gerente. Como mãe, a gente acaba observando, tendo um pouco mais de receio com o nosso filho, ainda mais que aqui a gente tem outros programas também, que a gente vivencia algumas coisas, então a gente acaba ficando... E assim, nesse período que você trabalha, teve alguma situação especial que já te fizesse assim ter perdido o chão, você ter realmente falando, nossa, me chamou a atenção, me emocionou, ou no geral, em todas as visitas você acaba, de certa forma, recebendo esse carinho, essa emoção de modo especial? Em todas as visitas a gente recebe muito carinho de todos eles, tanto dos profissionais que estão lá nas instituições, porque eles tratam a gente muito bem, recebem a gente muito bem, e as crianças também. Então, assim, perder o chão, não. Né? Nunca aconteceu, graças a Deus. Todas as vezes que eu vejo, as crianças são muito bem cuidadas, bem tratadas, e só me emociono mesmo quando eu vou, em todas as visitas. E assim, a gente sabe que a Fundação para a Infância e Adolescência, ela tem todo cuidado na escolha desses parceiros, dos abrigos e dos profissionais que trabalham dentro da FIA, né? E a garantia para esses jovens é que vai ter um trabalho muito bem executado nessas unidades, muito bem supervisionado. E a pergunta que fica para você, assim, em termos dessas unidades, que são 4 no Rio, uma em Niterói, 2 em Nova Friburgo e 2 em Nova Iguaçu. Isso. Todas elas são supervisionadas com o mesmo período de tempo, né? Sim, sim. Elas chegam para a gente através do edital. A gente sempre abre edital, elas se inscrevem, né, no edital, participam. A gente faz essas visitas para ver se elas estão aptas a ser uma conveniada nossa, uma parceira nossa. E quando elas ingressam, né, quando elas começam a atuar, né, tem ali a data de vigência que elas entraram para a gente, a partir dali a gente já começa a fazer todas as visitas trimestrais, às vezes mensal, é tudo... Os técnicos fazem mensal, todas planejado. as visitas, tudo planejado, né? A gente sai uma pessoa daqui para levar eles até essas instituições, eles ficam lá, verificam tudo, ver se está tudo de acordo com o plano de trabalho. E há limites de crianças em cada abrigo? Tem. Quando eles se inscrevem, né, nesse edital, eles colocam a quantidade de crianças que eles têm. Por exemplo, tem instituições que disseram que ia acolher 20 crianças. Então, eles precisam ter essas 20 crianças lá. Sim. E aí, nas visitas, assim que a gente verifica, tem essa quantidade de crianças. Às vezes, acaba saindo uma ou outra que volta, é transferido, ou volta para a família. Então... tem vezes que a gente não vai encontrar ali as 20 certinha. Sim. Mas está sempre também entrando novas crianças. Que não deixa de ser uma coisa muito interessante. Quando ela volta para a família, significa que ela foi reabilitada, significa que ela foi muito bem trabalhada dentro do projeto, dentro do programa, no caso. Agora, que conselho que você poderia dar para a família dessas pessoas que vivem nessas condições, Samara? Procurem os órgãos, de direito. Procurem eles, qualquer coisa, qualquer problema que acontecer,
vai atrás dos seus direitos, procura o conselho tutelar, ele está ali para te instruir e te encaminhar para o que o que tem de acordo com sua deficiência ou sua vulnerabilidade. Eles vão te encaminhar para os lugares corretos do que está acontecendo ali com essa criança ou com esse adolescente. Então, o que eu posso falar para as famílias é: procurem os órgãos, procurem os seus direitos. Prazer enorme tê-la aqui com a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, eu queria dizer para todas as pessoas terem um olhar diferente, né, para essas crianças, tanto com deficiência ou que estejam em situação de risco. São crianças e adolescentes que precisam de todo o nosso carinho, de todo o nosso amor, né? São crianças que às vezes perderam ali um pouco o ambiente familiar e precisa de um acolhimento, né? As empresas que tiverem condições de entrar em contato com essas instituições, eles estão sempre recebendo, né, doações, estão sempre precisando de algumas coisas. Então, entre em contato com eles e vê o trabalho que eles fazem e que a FIA, graças a Deus, consegue estar ali também, né, proporcionando tudo isso para essas crianças. Mas a gente sabe que eles sempre precisam de mais carinho, de mais amor e muito menos preconceito. É isso, Samara, nós agradecemos a sua presença. Obrigada a vocês. Esse foi mais um podcast do Confia. Curte, compartilha e se inspire com a gente. Eu sou Leandro Carvalho e te espero para muito mais nos próximos programas.